Queridos, hoje a gente tem uma palavra para estar compartilhando com vocês, e o tema dessa palavra é o poder da comunicação. Nós temos dois versículos base, normalmente a gente tem um, mas a gente tem dois versículos. O primeiro está em Gênesis 11:7. Venham, desçamos e confundimos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E o outro está em Atos 2:6, a parte C. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Quero dar para vocês uma definição sobre comunicação. Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Ou seja, eu comunico e a pessoa ouve, entende e interpreta. Existem muitos tipos de comunicação. A gente vive na era da comunicação e é uma das eras onde menos nós somos entendidos. Muitas pessoas falam, muitas vozes existem e poucas pessoas se entendem. Nós temos artifícios que a gente pode se comunicar com grande facilidade para que abranja e atinja um número enorme de pessoas. E nós comunicamos. As pessoas ouvem, mas não entendem. Ou nós comunicamos, as pessoas ouvem, mas não respondem. Ou seja, a comunicação não fez o ciclo completo. Uma empresa de comercial, uma empresa que faz comercial na televisão, eles têm lá os 30 segundos deles, que são caríssimos, e eles tentam passar em 30 segundos uma mensagem para que o ouvinte ouça, assimile e venha ter o desejo de adquirir determinado produto. Muitas vezes a gente fala da palavra de Deus, as pessoas ouvem, a palavra foi semeada, mas não cai no coração a ponto de ter uma resposta. Mandamos grupos, WhatsApp, 50 pessoas, recebe 2 respostas. Esse é o meio de comunicação que a gente vive hoje. Isso passou a ser uma coisa normal. Aí você fala, poxa, você é um bom comunicador? Quem será que é? Porque as pessoas ouvem, veem e não respondem. Ou seja, a comunicação está sendo quebrada. Comunicação, ela é muito poderosa, tanto é que está aqui em Gênesis 11, quando Deus vem descrevendo, nós vamos estar lendo o contexto do que estava acontecendo, e pela comunicação e pela unidade deles, aonde eles estavam conseguindo chegar. Então, já dá para a gente fazer um paralelo ou um contrassenso. Se nós tivermos uma boa comunicação e uma boa unidade, se nós concordarmos em alguma coisa, nós podemos chegar longe. Agora, se nós discordarmos, nós não vamos conseguir chegar longe como um corpo, como uma equipe, como uma família, como uma empresa. Então, a comunicação, o poder da comunicação que eu estou querendo tratar aqui, está falando do poder da unidade. Porque é diferente eu comunicar. Eu estou aqui me comunicando. É muito interessante. Quando eu desço no domingo, daí eu converso com as pessoas, cada um entendeu de uma forma. Fantástico. E isso é normal. É normal. Por isso nós temos a oportunidade, nas reuniões durante a semana, poxa, o que você quis dizer com aquilo? A gente pode aclarar. A comunicação completa é aquela. Eu falo, você tem dúvida, você vem em mim, você parafraseia o que eu digo e eu aclaro o que eu quis dizer. E essa é uma comunicação completa. A palavra de Deus existe há mais de 2000 anos para que a gente entenda quem é Deus, para que a gente entenda que nós pertencemos a Ele e o que Ele quer ao nosso respeito. E muitas vezes eu não consigo interpretar, porque também eu não me relaciono tanto. Comunicação fica cada vez melhor quanto mais nós nos relacionamos com a pessoa. Tem pessoas que eu tenho um relacionamento mais profundo, eu falo uma coisa, ela já entende o que eu quis dizer, porque nós já nos conhecemos. Então, tudo isso está ligado também a relacionamento. Então, estou falando do poder da comunicação, falando do plano de Deus para as nossas vidas, o que Ele quer comunicar com as nossas vidas, e que se eu tiver uma boa comunicação, eu vou obter bons resultados, e se eu tiver uma comunicação ruim, certamente eu vou ter um mau resultado. Eu não vou alcançar o objetivo pela qual aquela conversa, ou aquele assunto, ou aquela comunicação foi criada. E Deus quer tratar isso nas nossas vidas. Orar é um tipo de comunicar. Quando eu oro a Deus, eu estou comunicando para Ele um clamor. Vocês estão ouvindo esse barulho? É um... Está comunicando mais do que eu. Quando eu oro,
eu estou me comunicando com o Senhor, um clamor, eu estou me comunicando com o Senhor, uma necessidade, eu estou me comunicando com o Senhor, um pedido, ou eu estou preparando um caminho. Às vezes a gente faz aquela oração preventiva: Senhor, nós vamos atacar por aqui, devo ir, para obter uma resposta de Deus. Quando eu oro, eu estou numa situação de desespero, Deus, tem misericórdia de mim, venha ao meu favor. Daí para que Ele venha naquele momento de desespero. Só que, se Deus agisse, ou agir, como muitas vezes o Márcio age, meu Deus do céu, acho que eu já estaria fulminado, né? Porque eu oro, me expresso para Ele, e Ele não me traz nada de volta. Às vezes o Senhor vem, semeia no coração do Márcio, e não recebe nada de volta. Essa é uma comunicação quebrada. Essa é uma comunicação que perdeu o seu poder. Por mais que a palavra do Senhor seja poderosa e não volte vazia, porque a semente vai cair, eu tenho o poder de bloquear a bênção de Deus na minha vida quando eu intercepto essa entrada de Deus sobre a minha vida. Então, a comunicação ela é mais completa e complexa para a vida do ser humano do que a gente possa imaginar. O ignorar é um fruto. O ignorar é um fruto da velha natureza. A comunicação precisa de um ciclo completo. Se eu tivesse clamado, orado, falado e continuasse assim, aqui, ia ser difícil a gente ficar aqui mais um pouquinho, né? Mas glória a Deus que o Senhor veio, enviou o anjo e resolveu. Então, o que o Senhor está querendo falar com a gente nesses 2 versículos? Esses 2 eventos, além das suas peculiaridades, têm um ponto em comum, que é a comunicação. Em um caso, a comunicação trouxe fracasso. Em outro, a comunicação trouxe vida. Em Gênesis 11, de 1 a 8. No mundo todo, olha que interessante, no mundo todo havia apenas uma língua. Um só modo de falar. Até Gênesis 11, havia uma só língua. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Daí no versículo 5 diz assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso e em breve nada os impedirá, não poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua dos que falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali de toda a terra e pararam de construir a cidade. Gente, esse povo que estava construindo essa cidade, eles eram da linhagem de Noé, dos filhos de Sem. E nessa genealogia, tem um outro versículo que eu quero que vocês anotem aí, só que é Gênesis 9:1. Diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E eles, de certa forma, eles estavam quebrando uma direção de Deus. Eles estavam querendo fazer, vamos imaginar, todos nós aqui, falar assim: não vamos sair de Deerfield Beach, vamos nos juntar, construir uma cidade e nós vamos viver aqui. Aqui a gente vai ter todos os suprimentos que a gente precisa. Nós vamos construir uma cidade para que nosso nome fique famoso. Igual o pessoal do futebol fala: vai lá, escreve seu nome, né? Como é que vocês falam aí? Pessoal, para que fique famoso. Eles queriam ficar famoso, queriam alcançar os céus, em detrimento de uma ordem e de um plano que Deus já tinha determinado para Noé, que eles fossem fecundos, ou seja, que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Eles estavam contrariando uma vontade de Deus e o desejo do coração deles era egoísta. Eles só estavam pensando neles. Vale lembrar que o homem aqui, ele tinha a natureza, qual a natureza? A natureza caída. A natureza que só pensa na sua própria vontade, que não pensa em momento nenhum na vontade de Deus.
E eles falaram assim, vamos nos proteger, vamos nos fechar, não importa o que aconteça ao redor da gente. Nós temos uma cidade fortificada, o prédio vai alcançar os céus, nós vamos estar perto dos deuses e nada vai nos impedir de prosseguir, de ficar seguro aqui nesse lugar. Mas existia uma palavra que Deus tinha a respeito deles, que eles fossem o quê? Fecundos e que eles enchessem a terra por onde eles passassem, mesmo com essa natureza caída. Nós estamos falando de um povo que perdeu a identidade de Deus lá no Éden. Depois disso, veio o dilúvio. Morreram todos. Daí vem uma nova linhagem que nasce a partir de Noé. E eles tinham a mesma promessa, que eles viessem encher a terra. E nesse momento eles pararam e falaram assim, vamos tomar conta somente das nossas vidas. E Deus falou assim, vamos descer lá. Quem é esse vamos? Quem é esse vamos, né? É igual quando está lá em Gênesis 1, 26, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, é esse mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falou assim, o que eles estão fazendo, eles vão alcançar lugares altos porque eles são um. Tudo que eles combinaram está dando certo. Então vamos confundir as vozes, a fala, para que venha a ter muitos tipos de línguas, para que eles não se entendam e meu propósito volte a acontecer. Então tem hora que a gente se une para fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, a gente não ou as pessoas, e por misericórdia ele confunde as línguas para quê? Para que as pessoas voltem o foco para o local correto. E Deus veio e confundiu Babel. E Babel é uma hora que você fala assim, poxa, está uma confusão ali, aquilo realmente é uma torre de Babel. Babel ficou conhecido como que é, um lugar onde tem pessoas, antigamente, que falavam a mesma linguagem e hoje o quê? Cada um fala uma linguagem e ninguém se entende. E com isso, eles foram dispersos, cada um foi para um lado e começou a se cumprir o propósito do Senhor. Agora, quando a gente vai para Atos 2, que é o outro versículo base que a gente tem aí, de 1 a 12, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, e visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Vamos lá, Pentecostes. Quem lembra o que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Tava todo mundo vindo para Jerusalém pelo motivo dessa festa. Os discípulos tinham uma ordem, eles eram em quantos para ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder? Quem lembra? 500? 500? Quantos que estavam lá? Dos 500 que Deus falou, comunicou, estabeleceu, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ali ia estar começando o quê? A igreja de Cristo. Ali ia estar começando o quê? A transformação da natureza caída do homem no novo homem que veio depois de Jesus Cristo de Nazaré. Dos 500, 120 obedeceram. Um percentual pequeno. Mas esses 120 obedeceram, foram para Jerusalém e ficaram lá até que viesse o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio,
tocou a vida desses homens, e eles foram capazes de comunicar e de falar em outras línguas, para que todos aqueles que estivessem lá pudessem entender o que estava sendo dito. Porque o que estava sendo dito era a voz de Deus, e Deus queria que todos entendessem o que estava sendo dito. Não era uma festa onde estavam todos falando em línguas, e as pessoas, e ninguém entendia o que estava sendo dito, mas Deus estava querendo comunicar a todos que estava sendo estabelecido o reino de Deus de novo através dos homens. Porque um novo homem já tinha vindo, Jesus Cristo, o Espírito vivificante. Já tinha vindo à terra, já tinha deixado o modelo. Ele falou, eu vou ao Pai, mas vou te mandar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ficai em Jerusalém até que vocês recebam do alto esse poder. O interesse de Deus sobre as nossas vidas é sempre de ter uma comunicação muito clara, para que todos nós venhamos entender exatamente o que Ele quer das nossas vidas. E esses 120 foram instrumentos de Deus. E Pedro fez uma pregação, e ali se converteram 3.000 almas. A gente sabe qual que era a natureza velha de Pedro. Pedro andou aproximadamente 3 anos e meio com Jesus. Nesse período de 3 anos e meio, ele aceitou o chamado, ele passou por um processo de consolidação, de tirar as velhas características do velho homem da vida dele, mas chegou no momento, no dia que Jesus foi preso, Jesus falou, você vai me negar 3 vezes hoje. E Pedro negou a Jesus 3 vezes naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Ou seja, depois de andar tanto tempo com Jesus, a natureza dele ainda não tinha sido transformada completamente. Até que chegou no dia de Pentecostes, ele foi um daqueles 120 que ficaram em Jerusalém, receberam a promessa, o Espírito Santo veio, carimbou esses homens, e nós somos fruto disso até hoje. Desses 120 homens, nós somos fruto disso até hoje. Porque vieram os Atos dos Apóstolos e tudo isso, e estamos aqui. E nós, quando a gente consegue conceber isso no nosso coração, a gente consegue passar essa mensagem adiante. Mas se a gente for fazer um paralelo da nossa vida com a vida de Pedro, que andou 3 anos e meio com Jesus, e levou tanto tempo para ser transformado, em qual período da vida de Pedro estou eu depois de 20 anos de cristianismo? Como eu estou até agora? O que eu já entendi que Deus quer a respeito do reino dele, que pode acontecer sobre mim e através de mim? Eu estou lá, a hora que eu me sentir apertado, eu vou negar Jesus? Porque ele falou, jamais, mestre, eu vou te negar. Não vou deixar te prender. Arrancou a orelha do soldado Malco. E depois, a hora que falou, não, você é um deles, ele falou, não, nunca andei com esse homem, não sei quem é. Na hora da pressão, o caráter do velho homem pulou. Então, o que eu quero deixar de ênfase aqui, que fique claro, que eu espero que eu consiga comunicar, é que existem 2 naturezas. A natureza caída e a natureza depois de Pentecostes. Que natureza tem regido minha vida até hoje? Qual tipo de comunicação eu tenho na minha vida? O que eu tenho comunicado? A natureza fala daquilo que está no interior do homem. Por mais que eu tente falar uma coisa, a minha natureza vai sempre exalar, como se fosse um perfume. E quando a gente fala aqui também de unidade, que existia unidade no pessoal lá de Babilônia. Era unidade, não era uniformidade. A gente tem que tomar cuidado com essas 2 palavras. Unidade é nós temos uma unidade num senso e um propósito. Uniformidade é ser todo robô. Dentro de um campo de futebol, é mais fácil a gente usar esse exemplo, estão todos de uniforme. São todos uma equipe, mas cada um tem uma função. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Cada um de nós tem uma função. Um prega, o outro ensina, o outro profetiza, o outro evangelista e o outro pastoreia. Cada um vai e faz uma coisa. Dentro do quê? De um só propósito. E o propósito do evangelho tem que queimar nos nossos corações para que nós, como corpo de Cristo, venhamos caminhar fortes por onde nós passarmos. Porque se nós cremos e entendemos esse propósito, nós estamos submetendo a vontade de Deus em todas as coisas, e nós não vamos fazer a nossa vontade, e nem querer que o nosso nome seja exaltado acima do dele, como foi em Babel. Mas por misericórdia, o Senhor ainda, se a gente estiver tendo esse tipo de atitude, o Senhor vem confundir as nossas línguas para quê? Para que a gente volte para um propósito. Quero recapitular. Nós estamos falando da natureza do homem, a natureza velha, nós estamos falando de comunicação. Trouxe 2 versículos base, um do Velho Testamento que está em Gênesis 11, e o outro que está em Atos 2,
quando nasce a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus veio estabelecer o reino, mas a igreja nasceu depois de Pentecostes, a hora que aqueles homens foram carimbados. E já deixo a pergunta para mim e para você. Qual período desses 3 anos e meio da vida dos discípulos nós estamos? Tenho negado Jesus? Se me apertarem agora, eu pulo? Eu corro da presença do Senhor? Ou eu concebi a comunicação que Deus me deu, caiu no meu coração, tem mudado a minha natureza e as minhas atitudes vão passar a exalar o bom perfume de Cristo, porque eu fui transformado. Esses homens foram transformados. Foram completamente transformados. Tinha temperamento, tinha jeito pessoal, isso tudo pode continuar. Mas o Senhor quer transformar o nosso interior para que, apesar do cara ser um bronco, um bruto, ou o que for, exale dele o bom perfume de Cristo, porque o amor ágape habita dentro de nós e nós somos esse tabernáculo. Amém? Quero falar de fundamentos, fundamentos presentes em um ambiente destinado à prosperidade. Quem quer ter prosperidade, né? Quem quer ter prosperidade no casamento, prosperidade profissional? Nós somos imigrantes aqui nessa terra, nós temos prosperado em muitas áreas. Tem muitas áreas que precisam mudar, mas a gente vai falar um pouco de alguns fundamentos. Se esses fundamentos fizerem parte da nossa vida, nós temos chance de obter prosperidade. Se esses fundamentos não fizerem parte da nossa vida e da nossa caminhada, quer dizer que é uma advertência para que a gente faça pequenos ajustes para que a gente venha chegar nesse lugar que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo? Ou está confuso? 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer, um só propósito, uma só linguagem, uma boa comunicação. Quando aquilo que se é expressado é perfeitamente entendido, quando o que eu quero passar, vocês entendem e vocês se alinhem, porque não é a vontade do Márcio, mas é a vontade de Deus. Qual é o propósito que eu estou aqui na igreja? Eu falo sempre, e já falei, que eu vim à igreja porque eu queria simplesmente ter solucionado o meu problema familiar, a quantidade de briga que a gente vivia. Então, no momento, Fábio foi um instrumento de Deus usado na minha vida, e falei, ele falava, o que está acontecendo? Eu falei, estou com um problema, em casa está difícil. Não, vamos lá, eu vou apresentar meus 3 amigos. E aí, os 3 amigos, eu achava que eram 3 gnomos, eu não entendia, né? Não entendia. Mas eu não queria, eu não entendia o que era Jesus Cristo, e não podia falar que queria Jesus Cristo. Eu queria simplesmente a solução. Mas na caminhada, o Senhor veio se revelando a mim e eu entendi quem Ele era. E hoje eu falo, eu quero Jesus Cristo para a minha vida, e não só isso. O que eu quero para a minha vida, eu quero conseguir passar para outros, porque transformou o meu interior, transformou minha vida, transformou minha esposa, minha família, tem transformado os meus parentes, e glórias a Deus por isso. Então isso que já não cabe mais dentro de mim. Quando eu tenho o meu interior transformado, eu vou naturalmente falar do amor de Cristo. Isso vai exalar de dentro para fora. Não vai ser uma coisa, por favor, põe a camisa do Corinthians, o Marciano é do Internacional, põe a camisa do Corinthians, você vai ser corintiano. Não, ele vai parecer corintiano, mas o que está no interior dele é internacional. Por mais que o exemplo seja pobre, por causa dessas 2 equipes, às vezes, não adianta eu pegar o velho Márcio, colocar o paletó, a gravata, uma Bíblia embaixo do braço, e falar, é crente, não é. O processo vem vindo nas nossas vidas. Nós temos que entender que nós estamos nesse processo. Nós não vivemos de evento. Os eventos nos empurram para um processo. Mas quanto desse processo já caminhou na minha vida para que tenha mudado o meu corpo, mudado o meu interior, minha maneira de reagir? No momento de pressão, sai de dentro o que temos. Então, como eu tenho reagido diante das pressões da vida? Eu já me alinhei ao propósito que Deus tem para a minha vida. Então, isso fala muito dentro de casa. Maridos que não se entendem, mulher fala uma coisa, o esposo fala outro, ou os filhos falam outro. Temos que alinhar em todas as áreas, se nós quisermos ter sucesso, nós quisermos ter prosperidade em todas as áreas. Não basta falar, não estou falando de dinheiro não, estou falando literalmente de um processo de unidade,
de propósito, não é uniformidade. Agora você é crente, você vai ter que falar igual a Cris. Não. Eu vou falar tudo calmo, tranquilo. Mas não é disso, não. Não é isso, mas isso tinha na minha cabeça. Porque eu tinha primos que eram pastores, que eram crentes e tudo, e eu falava, cara, eu não quero ser igual a você. Não quero me vestir igual a você. Eu estava enxergando muito superficial, eu não estava conseguindo enxergar a profundeza do que é o Evangelho. E talvez foi isso que passou na cabeça dos discípulos, que andaram muito bem o tempo todo, mas chegou nessa hora, Pedro pega e nega. Eu não quero mais negar o Senhor, diante de nenhuma circunstância. Quero alinhar completamente a minha vida, para que, se tiver que morrer por Ele, nós vamos morrer por Ele. Existem mártires hoje, pessoas que são mortas em países muçulmanos, porque não negam a Jesus Cristo em hipótese alguma. E o diabo sempre vai vir com aquela frase: você não está servindo a Deus? Né? Pede para que Ele te liberte, mas não é isso. O Senhor quer transformar o nosso interior. Ele quer ter uma comunicação completa com a gente, que a gente entenda essa comunicação e seja completamente transformado, para que a gente venha ter realmente um só propósito, uma só linguagem, uma boa comunicação, um mesmo parecer e a unidade de opinião, com respeito à diferença de opinião. Nós temos direito de ser diferentes, nós somos diferentes, nós não precisamos ser iguais, mas nós respeitamos o propósito, porque a palavra de Deus é nosso filtro e ela que nos une. Por que nós estamos aqui? Por que tantas pessoas, mais de 60, 70 pessoas trabalharam na festa do Aleluia? Com um só propósito, e a festa foi o quê? Próspera. Foi um sucesso. A festa foi um sucesso em todas as áreas. Quem não pôde participar por algum motivo, que venha ano que vem, participe, que vocês vão ver. Vale a pena. É prazeroso demais. O quê? Uma unidade de propósito levou a igreja inteira a trabalhar, pudemos fazer uma festa. O reino de Deus, ele começou com um homem e foi estabelecido através de 12. E hoje nós estamos aqui, nós somos esse corpo. Cabe a nós termos esse interior transformado para poder levar para outros essa vida que habita em nós. Agora, se diante de situações nós demonstrarmos fraqueza e sucumbirmos e começarmos a semear falta de fé, nós estamos atrapalhando o reino. Isso não quer dizer que nós não tenhamos fraqueza, porque aqui ninguém é super-homem. E eu sou o primeiro a falar quando eu erro e quando eu tenho fraqueza. Eu não tenho problema com isso, não. Porque isso é o quê? É reconhecer que tem fraqueza e que precisa de ajuda. Abre a boca e conte com o corpo de Cristo. Mas existe um mundo aí fora que conta com a nossa atitude, com o nosso estilo de vida, com o nosso modelo de negócios, para que eles venham a ser transformados e se cheguem à presença de Deus também. Amém? Fundamentos de um ambiente destinado ao caos. 1 Coríntios 11 a 13. Vamos ler comigo? É muito fácil a gente passar por essa situação. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Márcio, eu sou de Marciano. Né? Acaso está Cristo dividido? Que reino que a gente está fazendo aqui? Nós estamos fazendo o reino de Deus, gente. E por misericórdia, o Senhor chamou alguns para estar aqui falando. Sabe qual que é o posto disso aqui? É o mais baixo. É encostado na terra junto do para-raio, onde cai os raios e dá um choquezinho. O reino é de Deus. E nós estamos aqui para cumprir o reino de Deus. E nós temos unidade de propósito. O Paulo, Apolo, Márcio, Marciano, a dupla sertaneja, quem for. Nós temos uma unidade de propósito. É estabelecer o reino de Deus. Amém, Marciano? Nós estamos aqui para que o reino avance. Mesmo porque nós não somos reis. Nós somos reis e sacerdotes no Senhor. Então a gente está aqui para que o reino seja estabelecido. Nós nos demos
e estamos aprendendo a nos dar cada vez mais e também abrindo o ouvido, o coração e o sentimento e entendimento para receber cada vez mais do Senhor aquilo que a gente possa passar para a igreja para que nós venhamos ter alimentos. Um reino dividido, um reino onde existem pessoas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esse reino é fadado ao caos. Pode ter uma aparente prosperidade, uma prosperidade temporária, mas é fadado ao caos. Porque o Senhor não está. E só vai prosperar aquilo que Deus estiver completamente envolvido nas nossas vidas. Então, eu já falei um pouco, mas dentro de casa, marido quer a vermelho, mulher, esposa quer azul. Ou vice-versa, né? É problema. Como estão os seus relacionamentos com seus filhos? Com a sua esposa? No trabalho? Como estão? Nós estamos alinhados? Daí fala assim, poxa, eu trabalho para essa empresa, mas o meu objetivo é pegar meu cheque na sexta-feira. Você não está vestindo a camisa da companhia, não está colocando o uniforme, não está lutando para que a companhia prevaleça, permaneça e que você possa crescer. Aonde nós entrarmos, nós temos que fazer a diferença, como povo de Deus. Se alguém te emprestar alguma coisa, devolve aquilo melhor. Não pior. Princípios têm que ser transformados nas nossas vidas para que a gente venha ter um diferencial, não para mostrar para ninguém, mas para dizer que nós não pertencemos a nós mesmos. E aquele que é dono da nossa vida, ele transforma de forma que a gente fica completamente diferente, para a honra e para a glória do nome dele, não para a nossa glória. Mas ele nos transforma. Como eu sou reconhecido aí fora, eu trago caos ou eu trago Pentecostes? A vida nova de Cristo. Então a gente tem a oportunidade, o Senhor está nos trazendo essa mensagem para que a gente venha analisar, que as linguagens diferentes venham cair, que a má comunicação venha cair, que propósitos diversos e pareceres diversos venham cair, que a gente venha se alinhar completamente uns aos outros de acordo com a vontade que já foi estabelecida pelo Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos de forma prática sair de Babel e entrar em Pentecostes. Amém? Babel visava estabelecer reinos humanos, usando princípios divinos. Vocês têm esse ponto aí? Gênesis 11, 44 e 6. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha o princípio, olha o que eles queriam. Ficar famoso e não serem espalhados pela face da terra. Só que existia uma palavra que Deus deu a Noé, que os filhos dele se espalhariam pela terra e encheriam a terra. Que é aquele versículo que está em Gênesis 9, que eu passei para vocês. Versículo 6. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. B. Eles buscavam estabilidade sem Deus. Gênesis 11, 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Nós podemos nos unir e conseguir ter vitórias nesse mundo, sem as coisas do Senhor, pelo princípio da unidade. Nós vemos hoje quadrilhas muito bem preparadas que fazem assaltos assim, de cinema. De cinema mesmo. Todos no mesmo propósito. Eles não se entendem, querem se matar por trás, mas eles tinham um mesmo propósito. E eles conseguem, alcançam esses objetivos. Só que nós somos o povo de Deus, e Deus está falando para quem? Para o povo dele. Para que a gente venha ser esses que façam a diferença e que não venhamos ter desejos que nos afastem da presença de Deus, desejos que nos façam prosperar longe do propósito que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Então a gente vai sair de Babel, porque o nosso propósito não é mais tão somente o meu propósito, mas é a vontade de Deus que pode ser estabelecida através de mim. Havia unidade entre eles, estavam conseguindo seus objetivos. Ponto 1. Pentecostes implantava o reino de Deus usando
homens. Em Pentecoste aconteceu o ápice do ensino de Jesus para aqueles que permaneceram e foram restaurados. Atos 2, verso 6. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Estabelecia de vez a dependência do homem a Deus pelo novo e vivo caminho. Já falamos um pouco do apóstolo Pedro, que era um homem simples, da mesma forma que nós somos. E chegou nesse momento, depois de uma palavra maravilhosa, ele foi tão claro que 3.000 almas foram convertidas, que está aqui em Atos 2, 16 a 21. Pelo contrário, ó Pedro falando o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos ler o 21 junto? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vinha com autoridade, com unção, com capacitação, com ousadia, lembrando aquilo que já havia sido predito pelo profeta Joel. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra foi necessária para que 3.000 almas se convertessem. Baseado o quê? Na unção, na capacitação, na transformação, naquilo que estava dentro de Pedro, que ele começou a exalar a partir de Pentecostes. Não mais o Pedro fugitivo, que você vai me negar ainda hoje 3 vezes. Um Pedro transformado. Esse é o cara que eu quero ser hoje. Transformado. Não mais aquele que diante da pressão fala assim: eu vou retroceder. Quem já pensou em desistir? Não levanta a mão não. Tem um hino da irmã Cassiana, né? Se você já pensou em desistir, né? Tem hora que a pressão nos leva para lugares que nos pensam em desistir. Pedro, quando ele negou Jesus, o que ele estava fazendo? Ele pensou em desistir. Ele olhou para trás e falou assim: não vou morrer não. Estou vendo que o cara já apanhou demais. Não vou passar por isso. E o Senhor quer estabelecer de vez uma igreja forte. Uma igreja forte. Nós somos essa igreja forte, amém, igreja? Vocês estão quietinhos, mas nós somos essa igreja forte. Essa igreja que tem a oportunidade de pegar essa palavra, fazer valer nas nossas vidas e abrir a boca e viver aí fora para que outros se acheguem ao Senhor. Nós vamos ficar calados ou a gente vai falar? E quantas vezes eu tenho vergonha de falar do evangelho na frente dos outros? Eu, não vocês. A gente teve ontem no aniversário do Denis, junto com o Denis, Carlinha ali num restaurante pertinho aqui em Boynton Beach. E foi muito agradável. Foi muito agradável por alguns motivos. Primeiro, pela presença de todos os irmãos. Depois que eu cheguei atrasado, daí minha comida já estava lá na hora que eu cheguei e paga. Então, isso tudo ajudou. Foi uma semente. Mas, a melhor parte foi na hora que o pastor Marciano foi orar por Denis. Tinha um garçom lá. E o Marciano falou: a gente pode orar? Pode. O garçom falou: não. O garçom ficou feliz. Marciano fez oração e foi fera, glória a Deus. Daí o cara: uau, obrigado. Deixa eu chamar minha boss, faz outra oração na mesma unção. Falou assim para o Marciano. Falou assim: poxa, é oportunidade tão simples, mas que Deus nos dá e a gente não pode perder. Poxa, nós vamos comemorar com o Denis. Pô, a gente comemora mesmo, aonde for, a gente tá sempre junto, mas nós tivemos uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Marciano fez a oração, queimou o coraçãozinho do garçom, ele falou assim: peraí, eu vou chamar minha boss e faz outra igual. Assim, entendeu? Então, foi um tempo que nós tivemos de qualidade,
estávamos todos ali no mesmo propósito do aniversário do Denis, e nós tínhamos uma essência, uma natureza nova que já queima dentro do nosso coração, que é muito maior do que comemorar o aniversário do meu amado Denis, que é a presença de Jesus Cristo. Isso já estava dentro de nós. E a hora que ele falou, nós pudemos orar juntos lá, no mesmo propósito. Tem coisa, é magnífico, é bom demais. Às vezes você vai falar, pô, você está no restaurante, você vai fazer uma roda, dá as mãos, você vai orar, que vergonha. Os reinos humanos já caíram por terra, nós somos do reino de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade. Uma vez eu testemunhei, eu estava em Atlanta, num trabalho por 2 semanas. Na verdade, eu quando viajava assim era horrível. O máximo que eu fiquei longe de casa foram 2 semanas. No dia que eu cheguei nesse trabalho, o chefe falou assim, olha, todas as vezes que alguém vem para essa obra, eu quero que me avise com 2 semanas, quando quiser voltar para casa. Daí ele acabou de falar, eu falei, tá avisado. Que 2 semanas eu estou voltando. E eu estava triste, longe de casa. Isso foi em, sei lá. Lá para trás. 2000, 2001, 2002, sei lá. E eu triste, numa hora de almoço, parei num restaurante. Aí tinha um casal. Naquele tempo eu chamava eles de velhinhos, assim, uns 45, 50 anos. E um casal, assim, que eu considerava mais velho, naquela época. E eles sentaram na mesa, pegaram um lanche BLT. Eu falei, que é isso, né? É só um sanduíche, bacon, lettuce e tomate. Aí sentaram, eu fiquei olhando, daí eles deram a mão, os dois, fecharam os olhos e oraram e agradeceram a comida. Aquilo impactou minha vida e me trouxe à memória tudo aquilo que eu já tinha experimentado com Jesus aqui, que mesmo longe, Jesus podia estar tomando conta da minha vida ali, eu comecei a chorar. Então, às vezes, uma atitude tão simples nossa, de parar e fazer uma oração, impacta aqueles que estão fora, porque todos esperam, os céus esperam a manifestação dos filhos de Deus. Então, com coisas simples, nós temos a oportunidade de impactar, porque essa essência já habita dentro de nós, amém, igreja? Ela habita dentro de nós, tenha certeza. Uma palavra nossa faz muita diferença, porque ela não é nossa, mas é da essência de Cristo que hoje habita dentro dos nossos corações. Não percamos a oportunidade. E foi muito bom, nós pudemos estar orando junto com a boss do rapaz, lá no restaurante. Ela falou, sempre que quiser fazer festa, pode fazer festa aqui. É bom que ela já vende, né? A comida é boa também. Mas tivemos a oportunidade. Não vamos perder a oportunidade de demonstrar o reino que a gente serve. Mesmo pressionado. Porque a gente está falando de uma vida de 70, 80, 90, 100 anos aqui, mas para onde que a gente vai com a nossa vida eterna? Existe uma vida eterna. Amém? Verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eles ficaram loucos. Você imagina, você está num ambiente, nós vivemos em outro país, a gente pode presenciar um pouco disso. A gente está num ambiente e de repente está tendo uma ministração, você começa a entender em português. Você vai para um evento, para um seminário, para uma conferência dessa. Daí tem uma pessoa pregando lá e tem milhares de nações. Todo mundo representado, todo mundo começa a entender na mesma língua. Por quê? É o interesse do Espírito Santo de Deus para que todos entendam a palavra. Por isso foi marcado em Pentecostes, no primeiro dia que foi estabelecida a igreja, para que nós venhamos ser entendidos. Muitas línguas para quê? Para que todos viessem ser entendidos. A gente vai ficar atônito e maravilhado. Fala, meu Deus, o que é isso que Deus está fazendo através da vida desses homens? O que eu tenho que fazer agora? Aí Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É uma capacitação para ser testemunhas. Isso a gente recebe quando nós estamos no batismo. Nós temos capacidade de testemunhar, nós temos esse dom. Quanto eu uso do dom do Espírito Santo? Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como está nosso relacionamento? Está em Babel? Ou está em Pentecoste? Como está a nossa vida? Está em Babel?
Está em Pentecoste. O que eu tenho colocado para fora, comunicado, está em Babel ou está em Pentecoste? O Senhor quer tocar nas nossas vidas. O Senhor quer restaurar as nossas vidas. O Senhor quer nos transformar para que de uma vez por todas Pentecostes aconteça no nosso coração e a gente venha por onde nós estivermos passando, nós venhamos resplandecer o reino de Deus.